Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 6, com o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Lições bíblicas da editora CPAD nesse terceiro trimestre de 2020. Nós que estamos estudando nesse trimestre a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo de Jerusalém, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os eventos que nós estamos estudando nessa lição são eventos pós-cativeiro babilônico, né? Os personagens principais que nós já estudamos até agora, Zorobabel, Daniel, os reis Ciro, Dário, Neemias, Esdras, hoje especificamente, nós estamos adentrando a parte onde nós estaremos tratando mais da reconstrução dos muros com Neemias. Então, nesta lição nós iremos falar sobre a reconstrução dos muros com Neemias. Lembrando que se você deseja ser um educador cristão de excelência, o ebedemfoco.com tem para você esse conteúdo. O livro Os 4 Cs da Educação Cristã, livro de autoria do nosso amado irmão Herberson Pinheiro, ele traz para você o ensinamento de como você pode ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico, como estudar a lição com mais segurança, enriquecer sua aula com as doutrinas e cativar seus alunos com uma boa didática. Eu, como professor da escola dominical, reconheço que nós temos um grande déficit em relação à capacitação dos nossos professores da EBD. Então, você não precisa esperar fazer um curso completo de teologia, ainda que isso seja muito bom. Mas, se você já adquirir esse conteúdo, isso vai mudar vertiginosamente a sua condição de professor. Você, como eu já disse aqui, você vai aprender a ministrar uma aula com um rico conteúdo bíblico, porque você vai aprender sobre a Bíblia, sobre como interpretar o texto bíblico. Você vai aprender a estudar a lição, a como extrair da lição o melhor conteúdo para a sua escola dominical. Você também vai enriquecer a sua aula com doutrinas e cativar seus alunos com uma boa didática, que aliás nós perdemos muito na escola dominical com o conteúdo de didática também, já que os nossos professores não têm nenhuma capacitação didática para dar aula. Mas nesse livro você irá aprender o suficiente para transformar a sua aula na sua escola bíblica dominical. Acesse o link na descrição do vídeo e compre o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Lembrando também que você pode encontrar não só esse conteúdo aqui em vídeo, mas também na plataforma do ebedemfoco.com você pode comprar os slides em PowerPoint. Isso mesmo. Se você já é assinante, então você já tem aí os slides em PowerPoint. Se você ainda não é assinante do ebedemfoco.com e você deseja fazer ministrações na sua igreja, seja na escola dominical ou em cultos de ensino ou palestras com slides das revistas, das lições bíblicas desde 2016 para cá, você encontrará esses slides no site do ebedemfoco.com. E nesse trimestre especificamente, além desse conteúdo da CPAD, nós temos também o conteúdo próprio do ebedemfoco.com, né? O ebedemfoco.com, que lançou aí a sua própria revista, né, com o tema escatologia. Nós fizemos aí uma pesquisa entre os nossos assinantes e eles entenderam que seria um momento oportuno para nós estudarmos escatologia. Então, o ebedemfoco.com, paralelamente com essa revista da CPAD, a CPAD tratando aí do reavivamento de Israel após o período do cativeiro, nós com o EBD Foco estamos aí produzindo conteúdo sobre escatologia. É só você acessar www.ebdfoco.com. Aqui no YouTube você tem este vídeo, né, com o comentário dos slides. Você terá também lá na sexta-feira um vídeo de destaque sobre esta lição, né? Nós estaremos gravando uma visão panorâmica do livro de Neemias.
E no ebdfoco.com você encontra, além dos slides, você encontra subsídio em PDF, comentário em PDF, aula em áudio e todo um conteúdo extra, além de cursos de capacitação para professores. Acesse www.ebdfoco.com e confira. O nosso texto áureo da lição nos diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60 e verso 18. Claro que esse versículo aqui, na verdade o capítulo 60 de Isaías, para a maioria dos teólogos, está se tratando da glória futura de Jerusalém, né? Nós vemos aqui este versículo falando do que será os muros de Jerusalém, né? E nunca mais se ouvirá de violência na terra, na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. Nossa verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus, né? No contexto aqui óbvio da construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4, e também no capítulo 2, versos de 1 a 9, né? Esta lição, quero já lembrar os irmãos aqui, eu acredito que a maioria de vocês tem percebido que ela tem uma dinâmica um tanto quanto distinta, né? Diferente das lições atuais, né? Nós vamos ter aí 7 tópicos, e com tópicos bem pequenos, e a lição ela é de fato uma abordagem geral dos principais acontecimentos do livro de Neemias. Depois eu vou gravar um vídeo de destaque, tá? Fazendo um panorama de todo o livro, uma perspectiva também histórica do livro de Neemias, que vai ajudar muito na compreensão dessa lição e das próximas lições também. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou um homem certo para executar esta obra. Neemias era um homem certo porque Neemias era um homem avivado. Neemias era um homem inquieto com a situação. Ele era um homem apaixonado pela cidade de Jerusalém. Ele era um homem apaixonado pelo povo de Deus. Por isso, quando ele soube da situação, ele não se aquietou. Então, eu acredito que Deus está desejoso de ver homens e mulheres na sua obra com o mesmo perfil de Neemias, que não se acomoda, que quando ouve ou quando vê o problema, não se acomoda, mas se entristece e ora e procura agir para que o problema seja resolvido. Por isso aqui o comentarista faz uma abordagem muito interessante. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. Era um homem dinâmico, um homem corajoso, um homem muito impetuoso, mas um homem que temia a Deus. Este era o homem certo para esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para envio de Neemias até os recursos para custear a construção, né? A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, até mesmo o homem certo, né? Que era Neemias, e, claro, também a autorização do rei e os recursos para a reconstrução dos muros, né, para a realização desta obra. O que me chama a atenção é que, quando nós entendemos que a obra é de Deus, nós não precisamos lançar mão de estratégias ou de subsídios ilegais, como eu já vi em muitas igrejas, suborno de político, venda de votos, especialmente nesse período de campanha. Quantas e quantas igrejas, quantos e quantos pastores não lançam mão de acordos espúrios com políticos em troca de um cimento, de uma cerâmica, de uma telha para construir alguma congregação ou para fazer alguma melhoria no templo da igreja,
Enquanto que Neemias entendeu que tudo provinha de Deus. Ele orou a Deus e pediu a Deus, e Deus então ordenou ao rei para que desse tudo aquilo que ele precisasse para cumprir a obra. Neemias não precisou usar de subsídios ilegais. Eu digo subsídios ilegais porque recursos públicos para a construção de igreja é ilegal, é crime, né? Se alguma pessoa quiser, por livre e espontânea vontade, doar, né, para a igreja, não há nenhum problema nisso. Mas quando se faz acordos políticos, isso é ilegal, criminoso e pecaminoso. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias. Hanani estava em Jerusalém e ele então decide ir até a cidadela de Suzã, aonde Neemias está servindo ao rei Artaxerxes. E quando ele chega lá, infelizmente, a notícia não é a melhor. Hanani contou com os judeus que haviam retornado. Hanani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo. Era esta a situação de Jerusalém, a situação do povo. Hanani chega e diz para Neemias: olha, a situação é degradante. E o coração de Neemias se afligiu por isso. Que é interessante que muitos cristãos hoje, quando ouvem falar da situação degradante, precária da obra de Deus ou da vida de outras pessoas, eles simplesmente mudam o foco. Não sente nenhuma tristeza, não sente nenhum remorso e não toma nenhuma atitude. Diferente de Neemias. Neemias, quando ouviu falar da situação difícil dos seus compatriotas e das grandes cidades, seu coração se afligiu e ele propôs-se orar e jejuar a Deus. Era símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Era não apenas símbolo de miséria e desprezo, e deixava o povo suscetível a assaltantes, né? Mas o fato de Jerusalém estar sem muros significava para os israelitas, estava no ideário deles e também no ideário das nações vizinhas, de que Deus os havia abandonado. Tanto Neemias fala sobre isso, né? Neemias fala sobre os sacerdotes que estavam explorando o povo e dizendo: olha, vocês têm que dar um bom testemunho, porque o que as nações aí à nossa volta vão dizer sobre nós, o povo que é o povo de Deus e faz essas coisas horríveis? Para as nações em volta de Jerusalém, ver Jerusalém destruída daquela forma significava que Jerusalém havia sido abandonada por Deus. Os judeus haviam sido abandonados por Deus. Essa era a visão que as nações e que muitos israelitas tinham dessa situação. O comentarista nos diz que era um símbolo de miséria e de desprezo e fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Isso é verdade, mas também nesse contexto, se você estuda a história de Israel, você percebe, não só a história de Israel, mas o contexto em que a história está inserida, você percebe que o templo, o culto funcionando, as muralhas das cidades levantadas, eram sinônimo de que havia proteção divina para aquele povo. Quando essas coisas que eram substanciais para a existência de uma nação não existia, para as outras nações e para parte do povo, caracterizava o abandono por parte de Deus. Claro que Deus estava sim ali corrigindo o povo, mas não havia abandonado o povo. Então, Neemias se preocupa com isso porque ele se preocupava com o nome de Deus. Ele se preocupava, como Moisés e outros também se preocuparam em dizer o seguinte: o que as pessoas, o que as nações pagãs vão dizer do nosso Deus? Vão dizer que o nosso Deus não é um Deus verdadeiro, não é o Deus que conseguiu manter esse povo seguro, que agora abandonou o povo porque não conseguiu.
é fraco, perdeu para os deuses babilônicos, assírios e assim por diante. Então Neemias está preocupado em vir para Jerusalém, reconstruir Jerusalém, reconstruir a nação, para que o nome de Deus fosse novamente glorificado naquele lugar e as nações temessem o Deus de Israel. Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. Essa é uma atitude muito conveniente, muito importante para o cristão, né? Como eu já disse, hoje nós encontramos muitos cristãos que, quando vê a situação difícil da obra, a situação difícil de alguma pessoa, ele simplesmente ignora. Mas, na verdade, o exemplo que nós devemos seguir é o exemplo de Neemias. Ele poderia simplesmente dizer: eu estou aqui na cidadela, sou, para alguns, né, entre aspas, ele era um homem importante, que era o copeiro do rei, ele era um homem que estava todos os dias na frente do rei, o rei muitas vezes tornavam esses homens muito dignos, homens muito respeitados, né, e de muita confiança. E Neemias poderia dizer: eu estou vivendo aqui na cidadela, no castelo, eu estou vivendo muito bem, e cada um com seus problemas. Mas ele não, ele se afligiu com o problema dos outros, porque era um homem de Deus. O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, ele se aflige com os problemas na casa de Deus, com os problemas do mundo, com o pecado na vida das pessoas, destruindo as pessoas, com as pessoas que estão famintas, que estão necessitadas. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus se aflige, se preocupa com a miséria alheia. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Neemias não fechou os olhos para essa situação do seu povo. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, capítulo 1, verso 5 a 11, né? Você faz aí a leitura desse texto para você compreender. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro. E Deus, que ouve as orações, trouxe a resposta, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. Então aí, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, março, e 3 meses, pelo menos 3 meses, Neemias passou orando a Deus. Foi quando ele chegou diante do rei, com seu semblante triste, o rei percebeu a sua tristeza e começou aquele diálogo que nós iremos ver mais à frente. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei, né? O copeiro do rei, como eu já disse antes, muitas vezes se tornavam homens importantes no reino. Mas a função principal do copeiro era experimentar o vinho do rei, né? Era uma profissão tanto quanto perigosa, né? Porque naquele contexto antigo, até muito depois, frequentemente os reis eram envenenados, porque os reis bebiam muito vinho, né? O vinho era uma bebida muito comum naquela época, e eles bebiam vinho e muitos reis foram envenenados pelo vinho. E os copeiros eram pagos para provar o vinho antes do rei, porque se tivesse envenenado, o copeiro morria. Era uma profissão tanto quanto difícil, mas muitos copeiros eram considerados homens dignos e honrados por seus reis. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia, né? Então, já que o rei deu essa oportunidade, né, nós não podemos perder oportunidades. Neemias estava ali, ele já havia orado 3 meses, então ele estava, como vamos dizer aqui na linguajar pentecostal igrejeira, ele estava no manto, no óleo, ele estava preparado para ouvir Deus, porque ele estava em completa consagração, orando e jejuando durante esses meses. E quando o rei então pergunta para ele qual era o problema, ele então aproveita a oportunidade e faz o relato. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? E Neemias imediatamente, algumas pessoas podem dizer: Deus respondeu Neemias
imediatamente. Tudo bem, Deus respondeu Neemias imediatamente, claro, Deus responde imediatamente, Deus responde em fração, milésimo de segundo, enfim, não há limitações para Deus. Entretanto, Neemias já havia orando e jejuando antes. Ele começou no nosso calendário em dezembro a sua campanha de oração, vamos dizer assim, em jejum, e foi respondido em março. Não foi, do nada Neemias não buscava a Deus, não fazia nada na vida, e de repente Deus ouviu a sua oração, a oração que ele fez de pensamento. Não, Deus apenas confirmou a oração que ele já havia feito antes. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei, viu? Foi confirmada apenas porque a resposta Deus já tinha. Peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. E Neemias, claro, usou ali uma linguagem um tanto quanto melancólica, né? Mais sensacionalista, levando em consideração os sentimentos do rei, de que o problema era familiar, né? E aí o rei assim também ficou mais comovido. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que o homem sábio tem estratégias para resolver os problemas. Não é no grito, não é no desespero, mas é na estratégia. Neemias era um homem estrategista. Quem sabe o fato de ser copeiro do rei, por estar ali convivendo com o rei, aprendeu com Artaxerxes sobre essas coisas de aproveitar a oportunidade, de saber como se dirigir ao rei, né? Coisas que às vezes nós perdemos a oportunidade de aprender como quando convivemos com pessoas de grande estirpe. E Neemias não perdeu a oportunidade, aprendeu e no momento certo foi beneficiado com isso. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dada a Neemias, tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus ouviu a oração de Neemias e o abençoou, e tudo que Neemias propôs, Deus confirmou. Mas Neemias era um homem de oração, um homem que jejuava, um homem piedoso, um homem temente a Deus. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus nos coloca em situação confortável diante de Deus. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Deus ouve e atende a petição de Neemias porque ele era sincero e a sua preocupação era nobre. Tópico 2. Neemias chega a Jerusalém. Neemias 2, 7 a 11. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias chega discretamente. Outro aspecto do caráter de Neemias, um homem discreto. Ele não era espalhafatoso, não chegou fazendo aquele auê, não chegou dizendo, eu vim por mando do rei, bora botar tudo em ordem aqui, vamos fazer isso assim, assado, e quem não quiser que vá embora. Não, ele chegou discretamente, pedindo a direção de Deus. Isso é típico de um homem e da mulher de Deus, discrição. Aliás, o escritor dos Provérbios diz, como joia de ouro no focinho de porco, assim é a mulher que se aparta da discrição. E eu acredito que esse versículo pode ser parafraseado, também aplicado na maioria, na maioria não, em todos nós, homens, mulheres, cristãos, como joia de ouro no focinho de porco, é o cristão que se aparta da discrição. Nós temos que ser discretos. Neemias soube como fazer as coisas. No momento certo, ele reuniu o povo para dar início à obra, mas ele sabia, dirigido pelo Espírito Santo, que aquele não era o momento de fazer alarde. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem o muro. Agora sim, agora depois que ele fez a avaliação do terreno, depois que ele fez o levantamento das necessidades, depois que ele viu o espírito do povo, qual era a animação do povo, era hora de chamar para a grande obra.
para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável. Também as palavras do rei. Né? Era importante que Neemias chegasse naquela situação discretamente, depois reunisse o povo e tivesse um discurso coerente. Né? Ele veio dizendo, ó, declarando-lhes como a mão de Deus lhe foi favorável, dizendo, foi Deus que ordenou. E alguém poderia perguntar, e quanto ao rei Artaxerxes? E aí ele mostra também as cartas, provando para o povo que ele estava ali legalmente ordenado por Deus e autorizado por Artaxerxes. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. É hora de nós tomarmos exemplo, como exemplo, esse povo e nos esforçarmos na obra de Deus. Terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias. Veja o capítulo 3. Aliás, o capítulo 3 é um capítulo um tanto quanto longo, mas ele descreve exatamente como foram divididas as tarefas. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haviam pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Ou seja, Neemias dividiu a construção, havia muitas portas, né, nos muros de Jerusalém, e uma equipe ficava de uma porta a outra, outra de outra porta a outra, outra de outra porta a outra. Assim, o muro foi levantado ao mesmo tempo. Pelo menos a primeira parte, né, aonde dava para preencher os espaços com as equipes, foram levantados todos ao mesmo tempo. Por isso, o templo, a construção dos muros foi tão rápida. Tudo uma questão de estratégia. Não é pecado o líder lançar mão de determinadas estratégias para a obra de Deus, desde que ele esteja como Neemias, com 3 meses de oração em jejum. Em certo sentido, claro. O que eu quero dizer é que não há nenhum problema no líder lançar mão de certas metodologias, de certos planejamentos para a obra de Deus. Não existe nenhum problema, desde que ele não faça isso do ponto de vista ou de forma humanista, mas dirigido pelo Espírito Santo. Deus usa homens para fazer a sua obra e os homens agem de forma humana. Nós não podemos achar que as coisas de Deus são sempre aquela coisa abstrata, sem forma, espiritualizada. Não, nós precisamos entender que precisa haver preparação, planejamento. Lembra de Jesus dizendo lá que qual é o rei que quando vai para a guerra não primeiro faz um orçamento do que precisa, do que vai gastar, do que tem? Lembra do livro que nós estamos anunciando aqui no EBD em Foco, os 4 Cs da educação cristã? Como que você quer ser um professor de excelência se você não se capacita, se você não procura os melhores conteúdos? Não existe nenhum problema do líder, do professor, do crente, o lançar mãos de estratégias para fazer a obra de Deus, desde que ele não faça isso de forma mundana, de forma humanista, de forma pagã. Faça isso na direção do Espírito Santo de Deus. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Deve ter sido uma alegria inenarrável para essas pessoas. Haviam também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. Enfim, toda Jerusalém, toda a nação de Judá estava agora empenhada em um só propósito. Quem dera as nossas igrejas funcionassem assim. Quem dera o círculo de oração, a mocidade, os adolescentes, os obreiros, a escola dominical, a secretaria de missões, enfim, os músicos trabalhassem um só propósito na igreja. Esquecessem que existem músicos, círculo de oração, jovens e adolescentes e lembrasse que existe a igreja de Deus. O coração do povo se inclinou a trabalhar e logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. A união faz a força e a união
é a base do trabalho do povo de Deus. A tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Muito interessante isso. Neemias tinha um plano que aproveitava todos que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. O problema, eu já disse agora há pouco, é que a igreja se divide demais em departamentos e esquece que a obra é de todos. Quantas vezes eu já ouvi de irmãos, de outros obreiros, quando eu era líder de jovem, nós saíamos para fazer cultos relâmpagos na rua, entregar folhetos, fazer evangelismo de porta a porta, e a gente chamava outros irmãos e eles diziam, não, isso é serviço de jovem. Não, isso não é serviço de jovem, isso é serviço da igreja, isso é serviço de crente. Foi o que aconteceu com os israelitas. Ninguém perguntou se era serviço de sacerdote, se era serviço de criador de gado, de pastor de ovelha. Até os sacerdotes colocaram a mão na massa. O sumo sacerdote colocou a mão na massa. Do governador ao sumo sacerdote, ao rico ao pobre, todos estavam unidos. Como um homem unido, era um corpo só trabalhando. A igreja precisa ter esse entendimento, que a igreja não trabalha por departamentos, mas a igreja é igreja. Apesar de haver os departamentos na igreja para facilitar a gestão da instituição, a igreja precisa entender que os trabalhos são para todos. Cada cristão precisa entender que trabalhar, fazer a obra de Deus é para todos, da criança ao pastor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Isso é verdade. O crente que ama a obra do Senhor se alegra ao fazer a obra de Deus. Isso é importante nós ressaltarmos, porque para muitos cristãos fazer a obra de Deus é um peso, é um fardo. É porque ele não ama a Deus, não ama a obra de Deus. Neemias amava a Deus, amava Jerusalém, amava aquele povo. Por isso, aquela obra para ele não era um fardo, era um privilégio. A união dos judeus ficou ameaçada. Tem sempre isso, né? Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e ricos. Na verdade, não surgiu o problema. O problema já estava lá. O problema é que os ricos, inclusive sacerdotes, estavam explorando os próprios irmãos israelitas. E aí eles começaram a se tristecer e dizer, olha, nós estamos trabalhando feito uns burro de carga nessa construção desse muro. E essas pessoas continuam nos explorando, cobrando juros altíssimos, nós já arrendamos nossas terras, nós já vendemos filhos, enfim, nós já nos tornamos escravos deles e eles continuam cobrando juros altíssimos e nós ainda temos que trabalhar aqui na construção desse muro. Aí Neemias, então, resolveu o problema. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição número 8. Então nós não vamos aprofundar aqui, mas a temática ali é a exploração do rico sobre o pobre. E na lição 8 nós estaremos abordando isso de forma mais própria. Quarto tópico, o levantamento dos muros provocou grande oposição. É óbvio. Iniciada a edificação dos muros e com oposição, claro, né? A obra de Deus nunca é feita sem oposição. Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, né, ou guiados, controlados, comandados, governados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que levantaram, né? Nesse livro de Neemias, Sanbalat e Tobias são personagens importantíssimos e representam aqui a oposição à obra de Deus, né? E se você estudar bem o livro de Neemias, você vai ver que é interessantíssimo, a aplicação disso nos nossos dias é ótima. Trabalharam sem cessar até a conclusão do muro, as diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus. E como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 desse trimestre. Então, já que nós vamos ter esse assunto abordado de forma mais concisa
na lição de número 9, eu não vou me deter aqui, mas vai já estudando sobre a perseguição, sobre a tentativa de impedir a realização da obra. Especialmente, estude aí os personagens Sanbalat e Tobias. O muro foi concluído, Neemias 6:15. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Olha, quando você estuda o capítulo 6, você entende por que a construção, a reconstrução de Jerusalém era importante. Porque quando termina ali o muro, as nações se sentiram feridas. Elas temeram. Por quê? Porque elas pensaram, o Deus desse povo está com eles novamente. Eles estavam... Por que Tobias, Sanbalat e Tobias estavam tão interessados em parar os muros? Porque era uma prova para as nações e para o próprio povo que pensava dessa forma, de que uma vez que a obra não progredisse, Deus havia abandonado eles. Mas a obra terminou em menos de 2 meses. Aí as nações tremeram, porque eles acharam espantoso como aquela obra foi terminada em tão pouco tempo. Porque eles entenderam que Deus estava no negócio. Entende por quê? Às vezes a gente pensa assim, mas para que construir muros? Primeiro que as cidades naquela época eram muradas, eram típicos e eram próprios por causa de uma defesa militar. E para o ideário religioso do povo, quando a cidade estava murada, era porque Deus estava, né, fortalecendo, tanto quanto que havia feito o povo prosperar construindo muralhas. Mas quando as muralhas estavam no chão, as nações pensavam, o Deus daquele povo ali, ó, abandonou eles. Não é um Deus poderoso, é um Deus que abandonou, ficou com medo dos outros deuses, dos deuses das outras nações, e abandonaram. É interessante nós notarmos que quando a obra de Deus é bem feita, quando a obra de Deus ela alcança o êxito, é feita da forma que deve ser feita, o nome de Deus é glorificado. Quando nós levamos as coisas de qualquer jeito, você pode imaginar, eu não sou a favor de gastar rios de dinheiro com templos, com estruturas, senão com pessoas. Mas quando também a estrutura que a gente tem ela é desprezada, feita de qualquer jeito, transmite uma ideia de que Deus não está sendo louvado, de que os crentes não têm compromisso com Deus. Então nós precisamos ter cuidado quanto a isso, assim como Neemias. Quinto tópico, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúde e com harpas. Neemias 12:27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e as portas, logo purificaram todo o povo e o muro. Os sacerdotes se reuniram. Parece, há aqui uma ideia que os levitas foram chamados. Segundo o pastor Luiz Saião, a história conta que nesse período, os levitas, eles sempre, né, nesse período, os levitas, os sacerdotes, eles viviam do que o templo dava, né? Do que entrava no templo, dos dízimos, ofertas, dos sacrifícios, essas coisas. E como os levitas e cantores não estavam sendo pagos, eles migraram para outras cidades perto de Jerusalém para desenvolver alguma atividade para sustentar as suas famílias. Nesse período, Neemias, então, no momento da consagração do muro, ele manda chamar todo mundo, manda reorganizar tudo, purifica os sacerdotes e os levitas, faz a purificação das portas do muro e do povo, e aí a Jerusalém retorna à sua glória anterior. Né? Havia um descaso com o culto, com as coisas de Deus. O problema não estava só nos muros. Perceba que o espírito do povo, por causa dos muros destruídos, estava também abatido, que até o culto havia sido negligenciado. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve o sacrifício. Né? Essas procissões, né, o capítulo 12, você lê o capítulo 12, você vai entender melhor elas. Né? O povo reunido com os cantores, né, os levitas cantavam, e quando chegou em frente ao templo, foi feita aquela grande celebração com os sacrifícios como forma de dedicação da conclusão dos muros de Jerusalém.
A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe, e o que deixou ainda mais os estrangeiros e inimigos temerosos, preocupados, porque aquele povo que era um nada, que não tinha nada, havia conseguido em tempo recorde reconstruir aqueles muros, e agora se faz uma festa enorme. E o que eles pensam? O Deus deles estão com eles novamente. Sexto tópico, os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Isaías 60:18 diz: aos teus muros chamará a salvação e as tuas portas louvor. É claro, continuo dizendo que esse versículo está fazendo uma referência à glória futura de Jerusalém. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, né? Isaías 26 e verso 1, o Isaías levando o povo à adoração ali da operação de Deus protegendo o povo. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aquele que se abriga dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. A obra de Deus cresce quando há despertamento. Mas esse despertamento, ele iniciou com oração. Na verdade, esse despertamento iniciou quando Neemias olhou com amor para a situação daquele povo. E então, ele entendeu que precisava orar, precisava jejuar, precisava consagrar a vida para que Deus o direcionasse nessa obra. Enquanto nós não nos arrependermos dos nossos pecados, que aliás, se tem uma coisa que Neemias faz nesse período, e no livro de Neemias está registrado, é orar e pedir perdão, se arrepender dos seus pecados. Pecados que provavelmente nem ele mesmo cometeu, mas o povo havia cometido, e como era típico dos líderes judaicos temente a Deus, eles assumirem também o pecado do povo, e ele confessa o pecado do povo. Enquanto nós não tivermos a consciência de nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e buscarmos a Deus, nós não experimentaremos um despertamento, um avivamento espiritual nos nossos dias. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Quando você está vivificado, está buscando a Deus, se alimentando da palavra em oração e em jejum, congregando, você está fortalecido e você passa a sentir prazer em ser cristão. Mas quando você negligencia essas disciplinas da vida cristã, ser crente é um fardo. E é o que nós não podemos deixar acontecer. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, diz Paulo em 2 Timóteo 1:12. Nós precisamos entender, como Paulo, que nós temos um depósito em Deus, a vida consagrada a Deus. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Fronteiras desse mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada e jamais será inalterada, porque a Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6, o reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis, como diz 2 Coríntios 6:14, que comunhão tem a luz com as trevas. Mateus 6:24, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Os muros, nesse caso, os muros da salvação, eles são para aqueles que foram libertos, que nasceram de novo. E nesse caso, a salvação e a santidade de Deus não se mistura com nada que é mundano. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Vem aqui mais uma vez a ideia do livre-arbítrio, que é muito defendido pela teologia arminiana. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo que não se gloriava em nada a não ser na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo o mundo estava crucificado para ele e ele também para o mundo. Gálatas 6:14.
Podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade, Mateus 6:10. Isso aqui é muito interessante, muito importante que a gente entenda essa perspectiva de que a salvação produz mudança profunda em nossa vida. Se você se diz cristão, mas não há mudança radical, o novo nascimento é extremamente radical. Se não há essa mudança, é porque não há salvação presente. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ou seja, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é a busca pela satisfação em Deus. Como diz o pastor John Piper, quando ele diz: aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre, significa que Deus está sendo o mais importante na nossa vida. Significa que nós, crendo dessa forma, estamos buscando em Deus a satisfação da nossa vida. Não mais nas coisas desse mundo, não mais nos prazeres deste mundo. Então, muito bem, chegamos ao final do nosso comentário na lição de hoje. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.